Existe uma mentira que quase todo mundo aprende quando cresce. Acho que algumas pessoas nasceram especiais e outras não. Talvez seja por isso que passamos tanto tempo tentando provar alguma coisa. Ser mais inteligentes, mais bonitos, mais engraçados, mais talentosos. Como se existisse uma versão futura de nós mesmos que finalmente merece ser amada, vista ou seja lá o que você quer. E o mais curioso é que ninguém percebe quando essa corrida realmente começa. Ela simplesmente acontece. Pode ser na escola, tentando ser mais inteligente, no trabalho, tentando ganhar mais dinheiro, nas redes sociais, tentando ser mais visto. Sempre existe alguém mais bonito, mais inteligente, mais bem-sucedido. E sem percebermos, a nossa vida inteira começa a ser medida por esse tipo de comparação. Então fazemos uma promessa silenciosa para nós mesmos. Quando eu conseguir aquilo, quando eu melhorar um pouco mais, quando eu finalmente me tornar alguém, aí sim eu vou me sentir suficiente. Só existe um problema. Esse dia nunca chega, porque sempre aparece alguém melhor. E quando isso acontece, a linha de chegada se afasta de novo. Talvez o maior erro da nossa geração não seja querer evoluir, e sim acreditar que o nosso valor depende dessa evolução. Como se existir nunca fosse suficiente. Como se precisássemos conquistar o direito de sermos amados. E foi justamente quando eu tava pensando nisso que eu lembrei de um personagem que teoricamente já tinha tudo. Um garoto capaz de mover prédios com a própria mente, de derrotar qualquer inimigo, de fazer coisas que nenhum ser humano jamais conseguiria nem pensar, mas que no fundo só queria acreditar que poderia ser amado pelo que ele era. E é por isso que Mob Psycho nunca foi uma história só sobre poderes, ela sempre foi uma história sobre nós mesmos. Se realmente tivesse uma fórmula para alguém nascer especial, o Kageyama já teria vencido. Ele consegue dobrar objetos com a mente, mover prédios, enfrentar espíritos, fazer coisas que nenhum ser humano conseguiria. Se fosse qualquer outra história, esses poderes fariam dele um herói, o garoto mais popular da escola, a pessoa que todos admirariam. Mas Mob Psycho escolhe seguir pelo caminho oposto, porque apesar de conseguir mover o mundo inteiro, Mob não consegue fazer algo que seria simples quando comparado a todas as habilidades que ele já carrega consigo mesmo. Olhar nos olhos da garota que ele gosta. Ele não sabe conversar, não sabe como fazer amigos, não acredita que exista algo interessante nele além dos próprios poderes, e talvez essa seja a primeira grande sacada da obra. Os poderes que o transformaram no ser humano mais forte que a humanidade tem nunca resolveram o problema que realmente importava, porque o problema nunca foi força, foi autoestima. Quando era criança, Mob costumava mostrar seus poderes para Tsubome, a menina que ele era apaixonado. No começo ela ficava fascinada, mas com o tempo, aquilo deixou de impressionar ela. E para qualquer outra pessoa, isso seria apenas uma lembrança de infância. Mas para Mob foi uma descoberta. Naquele momento ele percebeu que os poderes podem chamar a atenção, mas não fazem ninguém gostar de você. Foi então que ele tomou uma decisão que mudaria toda a sua vida. Em vez de treinar aquilo que já fazia dele extraordinário, ele decidiu treinar aquilo que acreditava nunca ter tido. Seu próprio corpo, sua coragem, a capacidade de conversar com outras pessoas, porque no fundo, Mob não queria que admirassem seus poderes, ele queria que alguém gostasse dele quando eles não estivessem ali. É justamente aqui que Mob Psycho deixa de ser uma história sobre pessoas com poderes e passa a ser uma história sobre pessoas. Porque existe um detalhe bem curioso, quanto mais o Mob tenta esconder o que ele sente, mais forte ele se torna. Toda frustração, toda vergonha, todo medo, toda raiva que ele escolhe guardar pra si vai se acumulando silenciosamente, até que um dia não cabe mais. Os poderes explodem, não porque ele perdeu o controle dos seus dons, mas porque perdeu o controle de si próprio. A forma como a gente acompanha isso é através de uma porcentagem que vai subindo com o decorrer da história, e talvez essa seja a metáfora mais bonita de toda a obra. A maioria de nós não move prédios quando reprime emoções, mas quase todo mundo conhece a sensação de fingir que tá tudo bem, de engolir uma resposta, de esconder um choro, sorrir quando queria desaparecer, até que em algum momento o peso fica grande demais. Mob acredita que controlar suas emoções o torna uma pessoa melhor, mas a história mostra exatamente o contrário. Sentimentos ignorados não desaparecem. Eles apenas encontram outra maneira de sair. Aos poucos, percebemos que o verdadeiro conflito da obra nunca foi aprender a controlar seus poderes, era aprender a aceitar quem ele era, porque ninguém consegue viver para sempre tentando esconder parte de si mesmo. Provavelmente você já escutou uma frase que é bem famosa. Nós nos tornamos quem somos através das pessoas que encontramos pelo caminho. Quem propôs isso foi um psicólogo russo que eu nem vou me atrever a tentar comentar o nome. E talvez seja isso que aconteça com Mob. Durante muito tempo ele acreditou que precisava resolver tudo sozinho, controlar suas emoções sozinho, lidar com seus medos sozinho, descobrir quem era sozinho. Mas a vida insiste em colocar pessoas no caminho dele. Algumas aparecem para ensiná-lo, outras para desafiar ele, e algumas simplesmente mostram que ele nunca esteve tão sozinho quanto ele imaginava. O clube de fomento corporal talvez seja o melhor exemplo disso. Eles nunca o admiraram pelos poderes, e na verdade eles nem sequer sabem que ele tem, mas mesmo assim o incentivam. Comemoram cada pequeno progresso do Mob e isso é muito engraçado e bonito de assistir. Cada flexão, cada corrida, cada tentativa, porque para eles o esforço sempre valeu mais do que o talento.
E isso muda completamente a maneira como o Mob começa a enxergar a si mesmo. Pela primeira vez, ele percebe que pode ser admirado por algo que construiu, não por algo que nasceu com ele. Ao mesmo tempo, Reigen também ocupa um papel bem curioso nessa história. Ele mente, erra, é egoísta em diversos momentos, mas existe uma verdade que ele ensina para Mob desde criança. Ter poderes não faz ninguém melhor do que os outros, porque um dom nunca será mais importante do que a forma como você escolhe utilizar ele. Sem perceber, Mob começa a construir a sua identidade longe daquilo que para ele sempre definiu a sua existência. E é justamente aí que pela primeira vez ele começa a deixar de viver como o garoto com poderes para simplesmente viver como Shigeo Kageyama. Durante anos, Mob acreditou que precisava se tornar alguém melhor antes de dizer o que ele sentia. Mais forte, mais confiante, mais interessante, como se existisse uma versão ideal dele, que finalmente merecia ser amado. E essa é uma das maiores armadilhas da vida. Porque quase sempre odiamos quem somos hoje, esperando nos tornar alguém digno amanhã. Mas esse amanhã nunca chega. No último arco da história, Mob decide fazer uma coisa que evitou durante anos. Ele vai se declarar para Tsubomi. E pela primeira vez, ele não tá tentando impressionar ela. Ele não pretende mostrar seus poderes, não tenta parecer extraordinário, ele apenas decide ser honesto. Só que o destino resolve colocar tudo contra ele. Um acidente, o caos. A cidade inteira parece desmoronar e pela última vez suas emoções explodem, mas existe aqui uma diferença fundamental. Dessa vez, Mob não tá lutando contra um inimigo, tá lutando contra a versão de si mesmo que passou anos acreditando que precisava esconder quem era. Quando finalmente chega até Tsubomi, ela o rejeita. E curiosamente, levando em consideração tudo que assistimos e acompanhamos, esse poderia ser sim o pior momento da história. Mas não é, porque pela primeira vez, a resposta não define quem ele é. Ele chora. E isso é importante, porque não é um choro de alguém que perdeu o próprio valor. É o choro de alguém que finalmente deixou de carregar um peso que existia há anos. Às vezes, crescer não significa conseguir aquilo que desejávamos, significa descobrir que continuamos inteiros, mesmo quando a resposta é um não. Então, o que realmente faz alguém especial? Talvez a resposta seja muito mais simples do que a gente gostaria. Não é talento, não é beleza, não é inteligência, nem aquilo que faz você parecer extraordinário aos olhos dos outros. Mob nasceu com um poder capaz de mudar o mundo inteiro, mas a maior transformação da história nunca aconteceu do lado de fora, aconteceu dentro dele, porque no final, ele percebe que nunca precisou deixar de ser quem ele era para merecer ser amado. Ele só precisava parar de acreditar que precisava provar isso o tempo inteiro. E talvez seja exatamente por isso que Mob Psycho continua sendo uma das histórias mais humanas que eu já assisti. Ela nos lembra de algo que, em algum momento, a vida faz a gente esquecer. Você pode aprender, pode melhorar, pode evoluir, pode conquistar coisas incríveis, independente da sua idade. Mas nenhuma dessas conquistas deveria ser a condição para você acreditar que merece existir. Talvez você já fosse suficiente mesmo antes de conquistar qualquer uma delas. E talvez seja justamente isso que faça alguém realmente especial. Eu espero que esse vídeo tenha feito você conseguir enxergar Mob Psycho de uma forma completamente diferente, ou talvez enxergar a si mesmo de uma forma diferente. Eu realmente gosto muito de ler a interpretação de vocês, então coloca aqui nos comentários qualquer coisa. Se você gosta de histórias que vão muito além da própria obra, se inscreve no canal, porque esse é exatamente o tipo de conversa que eu quero continuar mantendo por aqui, e eu ainda tenho muitas outras para sair do papel. Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.